Otep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Deixa o like aí, por favor, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos nesse canal. Somos um pouco mais de 1.560 inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje é segunda-feira, dia de Exu, hoje é dia de Omulu e hoje é dia de Preto Velho. Por que eu estou falando disso? Porque no dia de ontem, o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que eu chamo há muito tempo de chapéu de malandro, ele cometeu um ato de racismo extremo contra as religiões de matriz africanas. Por quê? Porque ele simplesmente foi violentamente contra as palavras do Babalaô Ivanildo dos Santos, que pleiteou, reivindicou, perguntou, questionou por que na virada do Ano Novo, na festa de Réveillon, no Rio de Janeiro, como já é tradicional, não terá um palco voltado para as religiões de matriz africanas. E por que terá um palco gospel? Logicamente que tem muita política envolvida nessa questão. Em primeiro lugar, é importante salientar uma coisa. Esse costume de nós irmos à praia, à noite do Réveillon, lançar flores para Iemonjá, a rainha do mar, a mãe dos peixes, a mãe das nossas cabeças, a senhora das nossas cabeças, a senhora do nosso uri, esse costume é um costume africano, foi trazido para cá pelos africanos do tronco linguístico bantu, as populações do tronco linguístico bantu, conforme explica Ney Lopes nessa obra aqui, Banto de Malês e Identidade Negra, foram as primeiras populações escravizadas, africanas escravizadas, a serem sequestradas e transportadas para esse território já no século XVI. Trouxeram para cá suas línguas, como por exemplo o Quimbundo e o Kikongo. Dentro da língua Quimbundo, você tem uma palavra chamada Imbanda. A palavra Imbanda significa magia e arte de curar. O que acontece é que esse tipo de prática ele é muito comum ainda nas sociedades africanas. Que prática? Prática ritualística, prática voltada para a nossa ancestralidade, para a nossa espiritualidade. Importante salientar, não tem nada a ver com religião. A palavra religião vem de religar. Religar é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é religar. Ligar e religar. Ligar e religar. É isso aqui. Isso é ligar e religar. As cosmovisões, a ancestralidade africana, a espiritualidade africana não tem rigorosamente nada a ver com religião. Tem a ver com a nossa antropologia, tem a ver com nossos costumes, tem a ver com a nossa ligação antiquíssima, milenar, de tempos imemoriais com a natureza, o néter, a natura, o sagrado, o divino. Por isso que nós utilizamos branco, por exemplo, na segunda-feira e nas sextas-feiras, porque o branco é a cor da paz, o branco é a cor de Oxalá, Alá Funfun, é o pano branco de Oxalá, o branco é a cor de Nzambi Mpungu, que é cultuado do segmento Banto, Angola. O branco também era a cor de Amen, Amon, cultuado no antigo Kemet. Os bantos vieram do Kemet, como explica grandes pesquisadores do campo do panafricanismo, por exemplo, Carlos Moore, Sheikh Anta Diop, Kabengele Munanga. Dito isso, é importante salientar que esse costume que nós temos aqui de pular as 7 ondinhas nas datas de fim de ano foi trazido por africanos e foi iniciado aqui por um homem chamado Tata Tancredo. A palavra Tata em Quimbundo significa pai. Pai de Nkisi, pai de santo, significa isso. Nkisi é o ancestral, é o equivalente a orixá na língua iorubá, é o equivalente a vodum na língua fon. O Nkisi é como nós chamamos os nossos ancestrais. Nesse sentido, quem iniciou, quem levantou, quem começou com esse costume de ir à praia e oferecer flores para Iemonjá foi Tata Tancredo. Tata Tancredo é o homem que cultuou, que revigorou, que trouxe, que manifestou, que organizou os cultos de Umbanda nesse território. Importante salientar uma coisa: a Umbanda, historicamente, assim como as cosmovisões africanas de uma forma geral, não tem rigorosamente nada a ver com catolicismo, não tem rigorosamente nada a ver com kardecismo. Essas visões que hoje você tem em terreiro de Umbanda e Candomblé, visões eurocêntricas, visões cultuadas, trazidas, construídas no berço setentrional, foram incutidas, foram impostas às culturas tradicionais africanas. A Umbanda jamais, em tempo algum, sincretizou com alguém, com alguma coisa, até porque a nossa cosmovisão, a nossa antropologia, a nossa ancestralidade, como eu estava explicando ontem para um irmão no Instagram, ela é a mais antiga de todas
Todas porque as sociedades africanas, as populações africanas foram os primeiros seres humanos a surgirem na face da Terra. É simples assim. É simples assim. Então, a Umbanda, ela foi trazida para cá. A Umbanda, ela construiu esse costume de nós irmos à praia, porque, normalmente, por antropologia, o europeu, ele não toma banho de mar, ainda que ele tenha ali litorais no seu território. Você tem litoral na Inglaterra, você tem litoral na Espanha, você tem litoral em Portugal, você tem litorais nesse lugar. Não por acaso, lembremos que as populações africanas do norte do continente, como já falamos aqui em diversos vídeos anteriores, levaram o islamismo para a Península Ibérica, atravessando o Estreito de Gibraltar, que é ali aquele espaçozinho entre o sul do continente europeu e o norte do continente africano, que é cortado pelo mar Mediterrâneo. Então, estamos falando de litoral. Só que o hábito de tomar banho, os europeus não tinham, não possuíam, por razões antropológicas, por razões óbvias. Os africanos sempre tomaram um banho de mar. Os africanos do tronco linguístico banto, por exemplo, chamam o oceano de Calunga Grande, porque durante o processo da escravidão, Calunga Grande se tornou um lugar para onde quem fosse não voltava. Os escravizados africanos, ao atravessar o Atlântico, não voltavam materialmente, voltavam espiritualmente, mas aí iriam se encontrar em Aruanda, que é o lar dos ancestrais das populações do tronco linguístico banto. Então, quando um prefeito branco, racista, ele simplesmente agride violentamente, chamando de essa gente, não só o Babalaô e o Ivani dos Santos, ele está falando de todos nós que somos pretos em primeiro lugar, todos nós que somos do axé em primeiro lugar. Do axé tem pessoas brancas também, óbvio, mas principalmente ele está se referindo às pessoas negras, quando ele fala essa gente, porque o axé foi trazido por africanos, o axé é preto, pode ter pessoas brancas ali dentro, pode ter até tata dentro do axé, pode ter até babalaô, iaô dentro do axé, que sejam brancos, mas o axé é preto, o axé é africano. E como o africano, ele sofre o racismo de gente branca racista, como esse porco nojento chamado Eduardo Paz, que eu já cansei de falar para vários amigos meus, que são de esquerda, que ele é o chapéu de malandro, que ele utiliza o malandro, que é uma entidade cultuada nos terreiros de Umbanda, porque ele fez parte da cultura carioca e foi incorporado às tradições da Umbanda, o malandro que trabalha na linha dos Exus, que vem de branco, diga-se de passagem, vem de branco. O malandro, ele foi roubado, o chapéu de malandro, ele foi roubado, podemos dizer assim, por este racista chamado Eduardo Paz, que colocou o chapéu de malandro na sua cabeça para poder ter votos do povo do axé. E aí, é o que eu sempre fiz a pergunta para diversos dos meus amigos de esquerda, que são do axé, da macumba, que nem eu, só que eu sou pan-africano, uma outra conversa. Como é que vocês permitem que um cara racista, eu já venho falando isso há décadas, né? De agora não, tá, família? Quem me conhece sabe que eu venho falando disso há décadas, que esse cara aí, ele é racista, ele é um enganador. E ele usa nossas tradições para ganhar votos, porque voto significa dinheiro para ele e para as atividades escusas que ele faz na prefeitura do Rio de Janeiro. Então, como é que a galera da esquerda, que é do axé, que é da macumba, que é professora, inclusive, ou professora de uma forma geral, como é que eles se permite votar neste cara, como foi votado várias vezes, durante várias eleições? E aí, vocês têm que ver que tipo de alegações essas pessoas da esquerda, preta, levantam. Ah, não, porque se eu não votar nele, o Crivella vai ganhar. Crivella, que é o bispo lá, aliado do Macedo. Ah, vou votar no chapéu de malandro, que eu chamo de chapéu de malandro, porque senão o bispo Crivella vai ganhar. Só que na eleição que esse Crivella participou e que esse cara, o chapéu de malandro, participou, e que eu questionei essas pessoas, tinham 2 mulheres pretas, tinham 3 mulheres, sendo 2 pretas e 2 de esquerda. Uma era Benedita da Silva, a outra era Renata Souza. Ninguém votou nessas mulheres. Mulheres pretas, inclusive. E aí tem que ter crítica mesmo, porque o panafricanismo, ele não passa pano pra ninguém, nem pra preto, ele não passa pra branco. Pra branco racista, não vai passar. Então a gente tem que criticar essa galera preta que vota nesse cara, e ano que vem tem eleição para governador, e muito provavelmente ele virá candidato a governador, ele vai contar com o seu voto, ele vai botar de novo o chapéu do malandro na cabeça. Agora mesmo, nem precisa chegar a eleição, não. Agora mesmo em fevereiro ele vai botar de novo. E vai enganar um bando de idiota, imbecis, otários,
que vai de novo votar nesse cara. Você vai de novo votar no racista? Você vai de novo votar nesse cara racista? Esse cara que te chama de essa gente? Você vai votar nele? Então assim, mas Jorge, em quem a gente vai votar então para prefeito se não tiver ninguém? Anula o voto. Faça como eu fiz. Eu já fiz várias vezes isso. Anula o voto. É simples assim. Aí você não carrega essa culpa com você. Como eu não carrego comigo culpa nenhuma de ter votado nessa criatura, que eu nunca votei nele. Ele já foi do PSDB, ele gosta de estar no PSD, que é um partido muito fortemente ligado ao protestantismo, por isso que ele está botando palco gospel na praia. A praia onde muitos protestantes dizem que nós fazemos oferendas ao demônio. Só que quem criou a figura do demônio foi exatamente protestantes católicos que construíram essa visão no berço setentrional e trouxeram para cá, como levaram para o continente africano. Tanto é que nos seus cultos, eu estou à vontade para falar porque eu conheço vários protestantes, já fui várias vezes em igrejas protestantes, eles falam mais do nome do demônio, do diabo, do que de Deus. É impressionante. Dentro da religião de matriz africana não tem culto ao demônio. A gente fala de Oxalá, a gente fala de Exu, a gente fala de Iemonjá, a gente fala das crianças, a gente fala dos Erês, né? A gente fala de Nzazi, que é o Xangô dos Yorubás, o Revioçou dos Fons, Nzazi que é da justiça, Nzazi que fará justiça a esse cara em breve, certo? Nzazi fará justiça a esse cara em breve, não tenho dúvidas disso. Se você não quiser sofrer gravíssimas consequências, que eu não sei quais serão, não sei quando vão acontecer, não sei quando será, não tenho a menor dúvida disso, não faça isso. Mas esse recado é para ele, né? Se vai chegar aí não me interessa, mas não mexa com Nzazi não, hein? Não mexa com Tata Tancredo não. Em 2018, quando essa galera da extrema direita, a qual agora é prefeito, está ligado, que ele se aproximou, recentemente ele se aproximou da extrema direita, como ele viu que o barco está afundando direto, aí ele voltou a se distanciar, mas recentemente ele se aproximou da extrema direita. Em 2018, eu falei, escrevi no Facebook, quem me conhece viu, que Exu ia fazer justiça às pessoas da extrema direita que perseguem a religião de matriz africana. Está aí, ó, a justiça de Exu. O que está acontecendo com esses caras? Tá todo mundo preso. Exu não brinca, Exu não dorme não. Não brinque com Exu, não brinque com Nzazi, não brinque com a ancestralidade africana, não faça isso. E aqui não tem nada de fazer, o Jorge vai fazer macumba, vai botar. Não, querido. Macumba é um instrumento musical. É um instrumento semelhante a um reco-reco. Macumba é isso. Mas não brinque com os ancestrais. Então, esse debate aqui, família, é pra gente poder pensar quem são de verdade nossos inimigos, como eles usam a sua ingenuidade, como eles usam a sua ignorância de ignorar, seu desconhecimento histórico, como eles usam o seu voto precioso para fazer isso, contra nós. Eu já falei no vídeo anterior aqui que muitos pretos votam nos seus algozes. É esse papo aí, família. Muitos pretos votam nos seus algozes. Agora, em 2026, repito, vai ter eleição para governador, muito provavelmente esse cara virá como candidato a governador, muito provavelmente ele vai botar também naquele momento ali, não só no carnaval como eu falei agora há pouco, mas também durante a campanha eleitoral, o chapéu de malandro, vai lá no Portel tomar uma tia mais velha, vai botar lá a camisa de portelense, vai botar a camisa do Vasco, vai ter muito voto de vascaíno da macumba, com muito vascaíno da macumba, vai ter voto de muito portelense que são da macumba, e vai ter voto de gente que não é vascaíno nem portelense, mas já é da macumba e vai votar nesse cara. Tudo isso porque ele vai continuar enganando vocês, se vocês quiserem continuar sendo enganados. Porque ele é isso aí, vocês estão vendo. Ele é racista. É simples assim. O racista, em última análise, o que ele quer é a eliminação do povo preto da face da terra. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África online a partir da perspectiva do panafricanismo, aulas síncronas comigo e também o meu curso de letramento racial a partir da perspectiva do panafricanismo, igualmente aula síncrona a partir do Google Meet. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, Hotep Africano Sempre.